Estados Unidos bombardeiam o Irã. Planeta Novo. Saiu 6 horas atrás. No início da manhã de sábado, Estados Unidos e Israel realizaram um ataque contra o Irã. Explosões foram registradas na capital Teherã e em pelo menos outras 4 cidades. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio. Então, no vídeo de hoje, vamos entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Bora, vamos entender. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer como notícia o que acabou de acontecer no Irã e também agora em Israel, certo? Em um ataque que aconteceu primeiro contra o Irã e que depois aconteceu agora contra Israel. No aumento de tensões que volta a se repetir entre esses dois países. Hoje eu estou aqui com o Lucas Filos por trás da câmera que vai me dar a meta de likes para mais um vídeo. E aí, Fabio, e aí, galera, tranquilo? A meta de likes para esse vídeo vai ser de 11.200. 11.200 likes então, e bora pro vídeo. Primeiro a gente vai falar sobre o pronunciamento de Israel sobre o ataque, né? Já que o primeiro ataque partiu de Israel. Autoridades de Israel afirmaram que o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, e o presidente do país Pezeshkian foram alvos do ataque, mas os resultados da ação, por enquanto, ainda não são Morreu claros. os dois? Ou seja, os principais alvos são os dois nomes mais importantes que o Irã tem hoje. Inclusive, mais cedo, algumas fontes disseram a Reuters, que é uma das maiores, né, e uma das primeiras a conseguir notícia nesses momentos, né, que o Khamenei, inclusive, não estaria em Teherã, e inclusive que ninguém saberia onde ele está por enquanto. Ao mesmo tempo, a agência estatal, que representa o governo do Irã, afirmou que o presidente está em segurança, ou seja, nem o Khamenei nem o presidente foram atingidos nesse ataque. Então, quais... E já mudou essa versão, né? Aparentemente os dois foram foram alvos, né? Ou pelo menos um deles foi. Irã afirma que nos próximos minutos será lançada a operação mais poderosa da história das Forças Armadas iranianas contra israelenses e americanos. Puta que pariu. Locais que foram atingidos. Bom, mísseis atingiram áreas próximas ao Palácio Presidencial e também alguns locais que são usados pelo Khamenei. Além disso, a gente teve explosões em outras cidades, como por exemplo, Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshahri, todas elas em diferentes regiões do país. Então foi um ataque que inclusive passou ali, né, da fronteira da capital. Sim, muitas vezes a gente vê o ataque que é só num lugar específico, né? Mas esse aí então pegou várias partes do país. Que também derrubou um pouco da teoria de que o ataque seria centralizado nas duas pessoas, né? Inclusive nesses ataques, segundo agências do Irã, no sul do país, 40 estudantes de uma escola só para meninas, né, acabaram falecendo em um ataque. Ou seja, Caralho. a gente teve um dos ataques com 40 crianças sendo vítimas. E é doido que, tipo assim, esse ataque, por enquanto, ele... Óbvio que é uma notícia muito grande e tal, mas ainda não tem tanta coisa, assim, tipo assim, aqui faleceu tantos, que tantos, que esse tipo de coisa é até meio que normalizado, né? Tipo, a gente vê uma notícia, tipo, faleceram 40 estudantes numa escola. E isso aí já aconteceu tanto nos últimos anos, né? Tanta guerra, que virou uma coisa que a gente trata como mais uma notícia dessas. Quando é, tipo assim, só isso já é uma coisa absurda, né? Só que vai lembrar que o Irã não é um país que vive em guerra, né? O Irã é um país que vive tensões políticas, mas é bem diferente. É um país, inclusive, muito grande. O território do Irã daria quase toda a Europa junta, certo? Então, tipo, é um território enorme, é um dos maiores países do mundo, é um dos países que mais tem população também, deve estar aí no top 20, provavelmente, que tem uma economia muito forte, então é uma situação totalmente diferente, por exemplo, da Síria ou de outros locais ali. A população iraniana também não está acostumada a ver bomba caindo por lá, apesar de que no ano passado a gente teve pela primeira vez, né, um conflito desse tipo, onde alguns mísseis foram jogados contra o Irã, mas no histórico geral, nem os adultos estão acostumados com isso, talvez só quem viveu lá os anos 70, os anos 60, que já é uma geração mais velha, que está em menor quantidade por ali, que vai poder contar o que é isso. O restante tá chocado com se cair isso aqui no Brasil, né? Em relação ao arsenal militar, o Irã é top o quê do mundo hoje? Pega uma pré-Libertadores ou não? Briga pelo G5? O que eles têm são problemas políticos, né? E como nesse momento a gente não tem muita confirmação imparcial do que vem acontecendo, por exemplo, a gente não tem uma Reuters falando sobre esse ataque que resultou em 40 vítimas, a gente fica meio que apegado no que o Irã disse e em que Israel disse. Porque do lado do exército de Israel, eles falam que atingiram centenas de alvos militares iranianos. Ou seja, uma escola a gente deduz que não seria um alvo militar. E foi por conta desse ataque, por tudo ficar comprometido, que o Irã teve que fechar então seu espaço aéreo e o país amanheceu dessa forma. De imediato também, o país já começou uma retaliação. E uma primeira resposta foi o lançamento de mísseis e drones contra o território de Israel. Inclusive, nesse momento, o pânico também toma conta de Israel, que tem sirenes tocando, pedindo para que as pessoas fiquem em casa.
Mano, que loucura E, se deve ser viver possível, isso aí. até dentro de um bunker, né? Nesse país é comum a presença de bunkers. E além de Israel, a gente teve outros alvos, que foram bases americanas em outros países, como Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes. Inclusive, em um desses ataques, uma pessoa acabou falecendo após os Emirados Árabes Unidos interceptar alguns mísseis e aí, né, uma pessoa acabou pagando com a vida. Então, nesse momento, qualquer base, recurso ou interesse dos Estados Unidos em toda a região é considerado um alvo legítimo para o exército iraniano. E isso foi, de fato, falado, né? Ao todo, os Estados Unidos possuem 19 bases militares no Oriente Médio, ou seja, tem muita coisa como alvo ao mesmo tempo para poder ser protegida. E bom, a gente já sabe agora qual que é a visão de Israel, e agora a gente também quer saber qual que é a visão dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos estão enfiados, né, no meio dessa treta. Segundo o Trump, o objetivo do ataque é destruir o programa nuclear do Irã, que foi a mesma justificativa para aquele bombardeio que aconteceu no ano passado contra o Irã. Ele postou até um vídeo falando sobre toda a situação, falando primeiro com o povo dos Estados Unidos, e nele ele garante proteção ao povo, e depois ele fala inclusive com a galera do Irã, né, pedindo que eles se rebelem contra o poder, que eles vão contra o regime de Ayatollah. Não só contra esse Ayatollah, contra o regime em si, e tomem o poder para voltar a viver numa democracia direta, né? Podendo votar e escolher quem é o presidente do país. Além disso, ele mandou um recado pro exército do Irã, falando para eles se renderem, senão eles vão enfrentar a morte certa, né? Que também é bem forte. Vai lembrar que esse papo do Irã ter um programa de enriquecimento de urânio para poder ter bombas nucleares já é um problema há um bom tempo. A gente até já falou aqui algumas vezes. Algumas vezes, já teve alguns vídeos só sobre isso, né? Então, nas últimas semanas, inclusive, os países estavam debatendo, né, uma forma de ter um acordo para, de um lado, o Irã parar com a pesquisa envolvendo bombas atômicas e, de outro lado, os Estados Unidos retirarem as sanções que tem contra o Irã. Por quê? Porque essas sanções é que empobrecem o país e tiram o poder e a popularidade do governo, certo? O governo estava aí sei lá, décadas e nunca foi um problema pro povo. Tá sendo agora por questões financeiras. Então, no meio dessa negociação que tá acontecendo, a gente teve uma última reunião que aconteceu na quinta-feira, certo? Ou seja, agora, quinta-feira a gente teve uma reunião em Genebra, com os dois propondo isso, e propondo uma nova reunião para tentar fechar esse acordo para segunda-feira, que não deve acontecer. Pois é, agora acho que não tem. Não vai acontecer. Como. Acho que esse acordo vai ficar meio A situação complicado. já estava meio estranha, porque enquanto eles estavam negociando, ou seja, em teoria estava tendo diálogo, né? Era para a guerra ter uma pausa entre os dois lados. Eles estavam se preparando para um conflito de fato, né? Um choque. Tanto é que nas últimas semanas os Estados Unidos enviaram Caralho, moleque, olha esse porta-avião, cara. Uma cacetada de avião, filho. Como é que decola tudo isso aí? dois porta-aviões para o Oriente Médio. Não foi à toa, não foi coincidência. E enquanto Com que espaço? o Irã estava realizando exercícios militares conjuntos com a Rússia e com a China, que também não é coincidência. E tudo isso acontece, como eu falei, muito por conta de uma questão financeira. As sanções americanas vêm ficando cada vez mais pesadas. Elas começam lá em 2018, quando o Trump era presidente e ele assina sanções contra o Irã, mas desde antes disso, o Irã já não tinha uma boa relação com os Estados Unidos, certo? O presidente americano de antes, que era o Obama, por exemplo, ele tentou apaziguar e criar relações e firmou um acordo que na época falava que o Irã não ia ter bombas atômicas, certo? Quando o Trump então entra no poder em 2018, ele fala que o acordo não está sendo respeitado, sai dele e aplica sanções contra o Irã, certo? E de lá pra cá, elas vêm ficando cada vez maiores, o que faz a economia ir pro caramba. Inflação alta. Inflação alta. O pessoal perde o poder de compra e tal. Então 40% de inflação no ano. O que é foda, né, mano? Porque nessa briga pelo poder, você ter uma ogiva nuclear, você ter bomba atômica, te faz protegido, né? Em teoria. Porque os ataques vão até um certo limite, porque se você ligar o botão do foda-se, deu merda, tá ligado? Então, meio que os países que estão ali com tensões políticas ali à flor da pele, eles correm por essa busca nuclear para que eles consigam ter poder de negociação. Porque quando eles não têm, estão enfrentando tensões e problemas políticos, diplomáticos com outras nações que têm bomba nuclear, eles ficam num poder de negociação inexistente, porque qualquer merda que deles estão fodidos. Agora, o problema disso aí tudo é todo mundo ter e alguém ligar o botão do foda-se. Entendeu? Em teoria, deveria ser um armamento que ninguém deveria ter acesso. Mas, como a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas, tem nações que têm acesso e o problema tá aí. Até alguém apertar o botão, tá ligado? A gente espera que isso não aconteça. Mas, no mundo recheado de malucos que a gente tem hoje em dia e nego disposto a pagar com a vida sob qualquer custo, é complicado, viu? Né? A moeda no ano passado desvalorizou metade do que ela tinha antes, né? Então, a mínima histórica, né? Inclusive agora é a mínima histórica, né? Agora tá na mínima histórica. Com isso, muita gente foi pra rua, né? Pra protestar. E o Khamenei reagiu de uma forma muito ruim. Né? Basicamente com violência bruta, muita gente morrendo, inclusive. E na época o Trump viu isso e falou, ó,
Se isso continuar, se essa ação do Khamenei continuar, de matar pessoas, eu vou ter que reagir. E eu vou entrar nessa guerra contra o Irã. Foi ali que ele passou a exigir um acordo nuclear com o Irã. Ele meio que aproveitou da situação politicamente para trazer um interesse sul-americano, que era esse interesse de acabar com a chance do Irã um dia ter uma bomba nuclear, para dentro de uma realidade onde o governo do Irã está enfraquecido. Lembra, inclusive, o que aconteceu com a Síria lá no começo, quando a Síria ainda era um país, certo? A gente teve protestos ali que aconteceram aos montes contra o Bashar al-Assad. Isso, né? E basicamente o cara mandou atacar todo mundo que estava na rua, matou milhares de pessoas de uma vez só. A população não voltou a aceitar ele como líder, né? Uma parte foi obrigada, mas uma parte pegou em armas e aí surgiram várias guerrilhas por ali, como o Estado Islâmico, por exemplo, e partes do país foram sendo dominadas por essa guerrilha. Ou seja, o país foi fatiado e perdeu o controle, perdeu o governo, deixou de ser um país por conta de uma situação dessa. O Khamenei meio que flertou com isso. Ele reagiu de uma forma muito, né, contraditória e contra o próprio povo, certo? E mesmo com o Trump indo lá e falando, a gente vai invadir o país, a gente vai atacar e tudo mais, vamos apoiar, né, a causa de vocês, o Khamenei não pode mais matar vocês, o povo decidiu que não ia mais pra rua. Então de janeiro até fevereiro a gente não teve nenhum protesto. Só que em 20 de fevereiro o Irã voltou a registrar protestos, principalmente de pessoas mais jovens, né? Tá voltando agora as aulas por lá, e esse pessoal que voltou às aulas foi pra rua novamente. E o governo falou, não ultrapassem os limites. Ou seja, mesmo discurso de outro, prometendo, né? O que aconteceu antes? Já viu o que aconteceu. Tá ali de exemplo. Quer virar exemplo também? Quer virar estatística? Então a crise que o Irã vive, apesar do ataque agora ser dos Estados Unidos, ser do Irã, envolver toda uma tensão entre os três países, a crise do Irã em específico já existia. E ela vai continuar existindo depois do conflito, certo? Ele sendo resolvido de uma forma ou de outra. Porque, basicamente, uma crise de entender se o país quer continuar nesse modelo. Modelo de ser guiado por um ayatollah. É por isso que, pelo que a gente tem visto de repercussão, tem diversos iranianos apoiando, em teoria, o ataque para tirar os líderes que estão em comando do país à frente desse governo barra ditadura, né? Então, tem uma boa parte da população iraniana que tá, em teoria, contente com o que tá acontecendo. É um líder supremo que manda em tudo. Só que é foda, né? Que, assim, no fim das contas, é o que a gente sempre diz aqui. O problema desses diversos conflitos que existem é que muitos inocentes pagam com a vida. Ponto. Sempre vai acontecer isso, entendeu? Esse é o problema. Não tem ninguém acima dele, não tem ninguém que pode tirar ele do poder, inclusive, né? Tem que ser tomado o poder dele. E quando isso acontece, você acaba perpetuando o poder na mão de um cara que pode ficar muito e muito tempo. O Ali Khamenei, por exemplo, que é o atual ayatollah, já tá lá há mais de 30 anos, certo? E a gente não teve uma grande mudança de vários ayatollah. A gente teve basicamente dois, porque de 79 pra cá foi o tempo que deu pra ter dois. Eles vivem quase que fosse uma época da Idade Média, certo? Onde um cara é dono do país, ele tem uma ligação direta com Deus, né? Deus abençoa ele. Por que ele manda? Por que ele come bem e eu como mal? Por que ele se veste bem e eu me visto mal? Eu ando num carro merda e no carro... escolhido, assim. Ele é o escolhido, pô. O poder veio de Deus. Essa coroa veio de Deus. É a mesma lógica dos reis daquela época, tá ligado? Então, é algo que é muito retrógrado, né? E se você pega a história do Irã, se tem um país que não é retrógrado, é o Irã. O Irã sempre foi um país à frente das suas épocas, né? Tipo, lá antigamente mesmo os homens usavam, por exemplo, coisas que hoje iam assustar boa parte da sociedade. Por exemplo, maquiagem, tá ligado? Os caras passavam coisas nos olhos ali, pintavam os olhos. Tipo, mais recentemente, nos anos 60, mulheres usavam uma saia que só é usada hoje aqui no Brasil. Que até os anos 2000 virava um problema. A Geise Arruda foi expulsa da faculdade porque tava com um vestido curto. As mulheres no Irã, nos anos 60... Caralho, Geise Arruda foi exemplo de um vídeo sobre a guerra dos Estados Unidos e do Irã. Tá aí. Não esperava por isso. Toma. Não esperava escutar o nome da Geise Arruda nesse vídeo. Usavam o tipo de vestido que a Geise Arruda estava querendo usar. E do nada elas passaram a não usar mais. Ou seja, tem uma mudança política que colocou um viés da sociedade. Pô, recentemente, não sei o quão recentemente também, né? Mas eu lembro que... Eu acho que foi em jogo do Irã, mano. Que teve uma polêmica / um acontecimento do Irã jogar fora do Irã pela primeira vez em muito tempo mulheres conseguirem assistir um jogo de futebol. Não teve uma porra dessa? Porque acho que as mulheres não podem assistir um jogo de futebol no Irã. E aí o Irã acho que jogou fora do Irã. E aí, porra, mulheres conseguiram assistir. Ou foi algo do tipo que aconteceu. Não sei se foi exatamente essa história. Posso estar contando alguma besteira aqui. Mas foi algo parecido com isso. Tá ligado? Foi na Copa 18? Pode ter sido. Então, de fato, mano, as coisas não estão fáceis nos últimos anos, últimas décadas lá no Irã, não. É complicado, assim, mano. Eles viviam um regime extremamente restritivo e bizarro, né?
que pode ser grande, pode ser uma grande parte da sociedade que concorda com isso, mas colocou isso como obrigação para todos. E o Irã não era assim. Então, por muito tempo, se talvez o E aquela fake news, essa R7 ia receber uma chicotada do Irã porque beijou uma mulher no rosto. Nem joga no Irã o Cristiano Ronaldo, que é Arábia Saudita. Ah, aconteceu isso? Caralho. a população confundiu um pouco a política com o sagrado e teve dificuldade de lidar com isso. Mas a partir do momento que tem uma série de escândalos e que começa a faltar o básico, o pão, tá ligado? A água para a população, não tem como eles continuarem achando que esse governo é o caminho. Então, de fato, é uma briga que tem que ser dividida em duas, certo? A briga Estados Unidos, Israel e Irã vem de outros tempos. É a briga do Irã contra o Irã, né? E a briga da população com o próprio Khamenei é outra briga. Mas, basicamente, esse que era a paz. O Irã ele já vive um conflito interno gigantesco e meio que isso foi uma brecha que foi encontrada para que outros países agissem sobre isso, né? Acho que a grande verdade é essa. Nesse momento para aproveitar e tirar o Khamenei do poder. O que a gente tem como situação para poder falar, né? Em vários momentos foi falado sobre um perigo de uma terceira guerra mundial. Se a gente visse de outra forma, talvez a gente já tivesse vivendo uma Esse vídeo é muito chocante, né, moleque? O míssil, a bomba caindo, tá ligado? Você vê ela caindo e explodindo, e o cara filmando. Perigo de uma terceira guerra mundial. Se a gente Aí. Que loucura isso, né, moleque? Visse de outra forma, talvez a gente já tivesse vivendo uma terceira guerra mundial. A gente tem um conflito na Europa, que continua acontecendo. A gente tem conflitos que surgem e param do nada, mas, por exemplo, a gente teve conflito entre o Paquistão e a Índia, a gente tem conflito agora entre Irã e Israel, a gente tem a Síria que está comendo guerra aí há quanto tempo? 15 anos, 16 Ucrânia. anos, que tá tendo guerra por lá. Então, assim, a gente vive várias guerras a todo momento. Mas qual guerra poderia atrair todas as potências? Eu, sinceramente, vendo a falta de popularidade que tá rolando agora com o Ayatollah, imagino que o governo dele não vai receber tanto apoio assim. Nem dos que são os apoiadores, como a China, a Rússia e tudo mais. Então, o que a gente pode ter é uma mudança. Eu também acho que Irã e Estados Unidos / Israel não atrairia outros países das grandes potências pra dentro de uma guerra fuderosa. Acho que ninguém vai meter a mão, tá ligado? Ninguém vai meter a mão. Eu acho, do alto da minha ignorância. Mudança de jogo dentro do Irã. Atrair logo a Rússia. A Rússia já tá, porra, se preocupando com a Ucrânia, cara. Vai entrar em mais uma? Mas mais envolvendo o próprio Irã do que outros países. O que vai acontecer, o que acontece sempre, né, é investimento indireto, né, em causas, em facções que surgirem, em exércitos próprios, se for necessário. E aí, por outro lado, do lado do Ayatollah, aí sim é um perigo, porque o Ayatollah agora está encurralado. Eu acho que depende muito também de pra onde o Irã vai apontar as suas represálias, tá ligado? Aonde que vai bater isso? E dependendo de onde bater, aí pode ficar um conflito um pouco maior. Só que ainda assim eu acho difícil que alguém pule na bala pelo Irã. Difícil. Difícil mesmo. Ele sabe que ele tá correndo o risco de perder Ah, e só pra avisar vocês, na ESPN 2 tá passando a reprise de Flamengo e Lanús, cara. Jogão, hein? o poder. E ele tem poder na mão. Ele tem um exército na mão, por enquanto. Então, enquanto o exército for leal a ele, ele pode usar isso contra a população e contra os outros. Então ele se torna uma pessoa realmente perigosa para o mundo por conta disso. Mas não imagino que a gente veja uma grande escalada nisso, entre países. Eu imagino que seja realmente um problema mais doméstico. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Aí.